Mas nós vemos algo muito importante aqui a falar. Quando nós falamos do ministério do apóstolo Paulo, citamos ele dentro na sua primeira viagem missionária a pregar aos gentios. Mas quem inicia, quem é separado em primeiro lugar para levar ir fazer essa missão, essa viagem, é Barnabé. Então Barnabé é aquele que está aqui inicialmente conduzindo essa viagem. E o que diz, orando e jejuando, o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então nós vemos que quem está conduzindo essa primeira viagem, quem está em primeiro nome sendo chamado, foi Barnabé, seguido de Saulo. Podemos dizer que enquanto Barnabé era o pastor principal, Saulo era o pastor auxiliar, que vai auxiliar nessa primeira viagem. Mas durante essa primeira viagem missionária, eles alternam entre Barnabé e Saulo na condução dessa missão. Nós vamos ver que nessa primeira viagem missionária, eles vão navegar principalmente passando por Chipre e várias localidades. Vamos ver que eles vão levar junto consigo João Marcos, que ele era um sobrinho de Barnabé. E vai acontecer que na região da Panfídia, João Marcos vai resolver retornar então. Ele não vai continuar esta viagem junto com Barnabé e Saulo. E é assim que acontece. Nós vemos também algo muito interessante a se falar, é que Barnabé, na cidade de Listra, ele foi chamado de Júpiter. Porque lá nessa cidade havia ainda muita idolatria a Zeus, aos deuses do panteão romano. Júpiter é o mesmo Zeus do panteão grego. Ele é aquele que está conduzindo, ou seja, aquele que está chefiando aqui. Então por isso que Saulo e Barnabé é chamado de Júpiter e Saulo é chamado de Mercúrio, porque era aquele que falava. E Barnabé é chamado de Júpiter porque é aquele que na verdade seria o maior entre eles ali. Então aquela população vai querer adorar a eles, vai querer fazer sacrifícios. Então Barnabé e Saulo, aqui Paulo, não vão permitir que isso aconteça, não vão querer ser adorados, que são homens iguais aos outros. E nós vamos ver esse texto sendo colocado lá no capítulo 14 e versículo 12, quando eles foram chamados. O versículo 12 diz: e chamaram Júpiter a Barnabé e a Mercúrio a Paulo, pois este era o que falaram. Então nós vemos aqui a importância da posição de Barnabé, ele sendo comparado ao principal dos deuses, a Júpiter, que é o mesmo Zeus da mitologia grega. Nós vemos eles aqui sendo inseridos nesse contexto. Depois nós vemos um momento em que eles retornam desta primeira viagem missionária, em que eles vão para Jerusalém, nesse concílio que vai estar acontecendo, vão passar as informações a respeito das conversões que estão ocorrendo dos gentios, porque havia aqui já uma situação, uma discussão quanto à circuncisão. E nesse primeiro concílio, onde as pessoas estavam ali, os ânimos exaltados, pois os judaizantes queriam que continuasse a haver a circuncisão até para os gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, o quanto que Paulo não era favorável a essa situação. E nesse momento, o momento onde havia muita tensão, nesse primeiro concílio, nós vamos ver que Barnabé aparece como um pacificador. E lá no capítulo 15, versículo 12, nós vamos ver que ele começa a falar: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles aos gentios. Então nós vemos que enquanto havia aquela tensão naquela reunião, naquele concílio de Jerusalém, quando Barnabé se pôs a falar, e ele que está em primeiro lugar sendo citado, e depois o apóstolo Paulo, nós vemos que a multidão se calou, ou seja, havia um grande respeito pela pessoa de Barnabé, pela figura de Barnabé, por tudo que ele representava, por este homem cheio do Espírito Santo, de fé, por alguém que era generoso, por alguém que era encorajador e alguém que acreditava então nas pessoas, na mudança do apóstolo Paulo, e acreditava no potencial deste seu discípulo, acreditava no potencial de Paulo como alguém que poderia ser usado então na obra de Deus. Por fim, nós vamos ver que ele, juntamente com Paulo e Tito, vão levar
para a igreja da Antioquia o resultado deste concílio. Lá no capítulo 15, versículo 32, vai dizer o seguinte: então Judas e Silas, que também eram profetas, exortavam e confirmavam os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, eles foram levar ali o resultado daquelas informações das cartas e explicar o que havia sido concluído daquele concílio em Jerusalém. Por fim, eles vão na sua segunda viagem missionária, então vai ocorrer a separação entre Saulo e Barnabé. Entre Paulo e Barnabé. Lá no versículo 36 diz o seguinte, do capítulo 15 do livro de Atos: alguns dias depois, Paulo e Barnabé disse: tomemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado de Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfídia se tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que apartaram-se um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Então nós vamos ver que houve uma separação entre Paulo e Barnabé, justamente em função do João Marcos, que tinha abandonado eles na região da Panfília, não seguido em viagem missionária, e por causa disso Barnabé, já um pregador, já um cristão mais experiente, vai ocorrer essa separação. Paulo não vai aceitar a presença de João Marcos e Paulo então vai em uma outra direção, enquanto que Barnabé segue o seu trabalho junto com João Marcos. O interessante a falar aqui sobre o aspecto de Barnabé é que Barnabé, ele era um encorajador, ele acreditava então nas pessoas. Ele acreditou de tal maneira em Paulo. Paulo se tornou aquele grande apóstolo, o que mais escreveu cartas. Os textos do Novo Testamento, nós vemos a maioria das escritas sendo realizadas pelo apóstolo Paulo, mas nós vemos que Barnabé foi quem acreditou no ministério de Paulo, quem levou ele para os discípulos, apresentou ele para os discípulos quando ninguém acreditava no apóstolo Paulo, depois buscou ele em Tarso quando Paulo estava esquecido lá, e seguiu nessa primeira viagem, iniciando esse processo e alternando a condução dessa primeira viagem entre Barnabé e Paulo aqui, mas foi muito importante e encorajando. E foi tão importante esse encorajamento que nós temos em grande parte do Novo Testamento pela figura de Barnabé, que acreditou no ministério do apóstolo Paulo, encorajando ele nesse ministério e também acreditando em João Marcos. Por isso nós temos o evangelho de Marcos. Por quê? Porque Barnabé, tendo mais experiência, acreditou naquele jovem que havia naquele primeiro momento abandonado eles na primeira viagem, talvez por medo, talvez vendo a situação do apóstolo Paulo, talvez vendo os perigos daquela viagem, aquela situação, e como um jovem tendo um comportamento um pouco impulsivo. Mas nós vemos que Barnabé, da mesma maneira que acreditou em Paulo, acreditou também em João Marcos, e vemos ele levando João Marcos nessa viagem com ele, nessa divisão. E nós vemos que aqui, quando há uma divisão, não foi uma divisão para a destruição da igreja, mas para crescimento, porque ambos continuaram em grupos distintos nas viagens missionárias. O evangelho pode ser levado a outras regiões, mas Barnabé acreditou também em João Marcos, e por isso nós temos aí o evangelho de Marcos também, porque alguém que teve a capacidade de crer, de acreditar o quanto que eles haviam sido transformados pelo Senhor. Nós podemos dizer que hoje existem livros apócrifos também sendo considerados para Barnabé como mais um escrito, mas isso não está dentro, é contado como uma tradição, não é algo que tenha a sua inspiração na palavra de Deus. São apenas fontes antigas que se falavam nesse tempo. Agora, quando falamos a respeito de Barnabé, vemos o quanto que ele foi importante, um grande encorajador dos seus irmãos. Nós não temos escritos por Barnabé, mas nós temos o quanto que ele foi encorajador, motivador, alguém importante que acreditou no chamado dos seus irmãos,
e apoiou e motivou a igreja no seu tempo. Realmente precisamos de Barnabé, motivadores e encorajadores da palavra do Senhor. Certo, pessoal? Então contamos essa história e ficamos para a próxima quarta uma nova história. Tchau! Olá, tudo bem? Você está no canal... Desculpa. Tá gravando? Tava gravando. Google. Mãe, tá gravando. Paulo Barnabé acreditou. Então, José congominar com Tá bom, mãe.